Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer o vídeo sobre, finalmente, né, já tava demorando, a terceira temporada de Breaking Bad. Uma série que, meu Deus, é muito boa, eu já acabei ela faz tempo, quero muito falar sobre essa série. Eu tô assistindo Better Call Saul e tá muito bom, tô quase acabando também, já tô na quarta temporada. E agora eu quero falar sobre a terceira temporada de Breaking Bad, que pra mim é uma das temporadas favoritas, porque é uma temporada ainda assim muito boa, que mostra várias coisas. E se você não viu o vídeo sobre a primeira temporada e a segunda temporada, eu vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, beleza? Então, sem mais enrolação, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, bora falar sobre a terceira temporada de Breaking Bad. Bom, para recapitular um pouco, desde onde a gente parou, né, na segunda temporada de Breaking Bad, a gente descobre que o Walter, né, o Walter White, não tá cozinhando mais metanfetamina para conseguir dinheiro antes de morrer, porque ele tem um câncer no pulmão e ele quer dinheiro para sustentar a família. Agora, com a ganância consumindo o corpo dele, agora ele ainda tá entrando cada vez mais no mundo do crime, do mundo da metanfetamina, e quer construir uma operação muito maior, com um laboratório profissional, com distribuição em larga escala. E também nessa temporada aparece um dos meus personagens favoritos, um dos mais importantes da série, o Gustavo Fring. E pra quem é mais íntimo, sou o Gus, ou o Gus Fring já tá bom. Enquanto isso, o Jesse também tá tentando reconstruir a sua vida depois da morte da Jane, né, que era um par romântico do Jesse, uma gótica lá que serviu pra nada, tá? E também a Skyler, né, esposa do Walter, finalmente consegue, né, confrontar a realidade do marido, e o Hank consegue também entrar em uma negócio de, eu acho que parece fisioterapia, sabe, num hospital que muda completamente o personagem, sabe? Ele passa a ser um personagem completamente diferente. Por exemplo, se antes o Hank era alegre, agora ele tá frio, ele tá bravo, sendo bravo. E pior que realmente isso acontece, o Hank nessa temporada tá muito frio, até com a esposa dele, aquela chata pra cacete, eu odeio aquela personagem, meu Deus do céu, muito chata, muito chata, muito chata. Eu acho que nessa temporada acho que ela já sabia do lance do Walter já. Acho que eu tô falando, não, acho que é isso, tá certo. Eu acho que é, mas nessa temporada o Hank passa uma das maiores mudanças da vida dele. Porque ele passa de ser um personagem, aquele personagem que eles conheciam, para um personagem frio, fechado e muitíssimo irritado com tudo. Até parece parecendo com o Lula Molusco de Bob Esponja. E como se já não fosse o suficiente, né? Como se já não estava ótimo, vai ficar melhor. Dois assassinos aparecem na série para um único objetivo: matar o Heisenberg. E para quem sabe, o Heisenberg é o Walter. Ou seja, eles querem matar o Walter, só que não sabe que o Walter é o Heisenberg, né? Então, ou seja, só para dar um recapitulozinho dessa temporada, sem mais enrolação, vamos ver. Bom, aqui nesse primeiro episódio, a terceira temporada já começa mostrando uma consequência direta do acidente da tragédia dos aviões que se colidiram, acho que foi se colidiram, acho, que aconteceu no final da segunda temporada, que a família do Walter tenta voltar à rotina, tenta voltar ao normal, mas tá tudo quebrado, as caras já não consegue, né, perceber que o marido tá falando a verdade entre aspas, porque ele tá mentindo. Ela começa a perceber que o Walter tá mentindo, né? Tipo assim, Walter, você sabe aonde que você chegou tarde? Já não fui dar banho no peixe do meu amigo, sabe? Ela começou a reparar nas mentiras dele, tá ligado? E ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe provar. E o Walter ainda tenta manter a aparência, né, de normalidade, falando que é um Walter bonzinho, que é um professor de química com câncer, que é um bonzinho, que é um santo, mas a relação entre os dois está praticamente acabada, destruída. E soltou um spoiler, logo logo eles vão. Não, eu não vou falar não, vou deixar, eu vou deixar pra depois, tá? Porque é uma coisa que é muito importante pra frente. Agora não, mas pra frente é muito importante, tá? E aqui também acontece uma das maiores mudanças da temporada. A Skyler começa a realmente perceber que não precisa aceitar passivamente tudo que o Walter faz. Tipo assim, não precisa aceitar normal. Tipo assim, o Walter matou alguém. Tipo assim, ela não precisa aceitar normal as mentiras do Walter. Ela não precisa aceitar e ficar quieta no canto dela, tá ligado? Ela descobre que a verdadeira. Tipo, ela realmente descobre que o Walter tem meio ali que uma vida dupla. E realmente decide se afastar dele, sabe? Dá um tempo famoso, eu tô confuso, eu tenho que ficar nos estudos, que não sei o que. Mentira, isso aqui é outro caso, né? Mas é tipo um tipo um tô confusa, só que diferenciado, tá ligado? E ao mesmo tempo o Walter tenta
né, o Walter recebe uma proposta do Gus Fring. E essa proposta muda todo o jogo do Walter. E aqui, no episódio 2, o Walter ainda tenta convencer a Skyler que consegue controlar a própria vida e que não tá vivendo uma vida adulta e ainda tá continuando mentindo e espera que ela. Mosquito. E espera ainda que ela caia as mentiras dele. Só que isso fica cada vez mais possível e fica cada vez mais óbvio que ele tá mentindo. E consequentemente fica cada vez mais difícil de mentir, porque cada vez ela percebe que ele tá mentindo, então isso vira um loop infinito e tudo fica mais difícil pro Walter White. E ele também começa a se aproximar profissionalmente do Gus, né, do Gustavo Fring. Enquanto isso, o Jesse ainda tá naquela depressão da morte da Jane, porque a Jane foi um dos pares românticos que o Jesse mais, assim, se aproximou, sabe? E ele vai ter outro par romântico também, que o que acontece com ela no futuro não é nada legal. Mas isso é pra outro vídeo, valeu? E ele também não consegue esquecer o que aconteceu, né? Da substância da heroína, que ela não foi sufocada e tal. E mais pra frente, sobre essa morte da Jane, vai ter um plot que vai mudar. Ah, não, não, eu já falei, né? Que é do Walter que ele viu e não fez nada, então deixa. E também, obviamente, a temporada já deixa claro que o Walter White e o Jesse estão seguindo trajetórias completamente diferentes, né? Eles estão indo para caminhos opostos, né? Antes, o Jesse incentivou o Walter a ir no mundo do crime, da metafetamina, e agora o Walter está tentando incentivar o Jesse a voltar para o mundo da metafetamina, só que ele não quer por causa da Jane, né? Que ele está em depressão e daqui a pouco vai até entrar num centro de reabilitação. E, como eu falei, os dois estão indo para caminhos completamente diferentes. O Walter tá ficando mais frio, tá ficando mais mentiroso, e o Jesse tá cada vez mais sentindo uma culpa, tá com cada vez mais remorso. E essa diferença vai tornar tudo cada vez mais importante. E isso pode mudar a vida dele de uma forma nunca antes vista na série de Breaking Bad antes. E agora, no terceiro episódio, o Walter tenta voltar para casa, tenta recuperar a família, tenta recuperar o controle que ele tinha sobre a sua vida familiar, sua vida pessoal. Mas a Skyler já tomou uma decisão e a Skyler quer se divorciar, quer se separar do Walter. Acabou. It's over, sobra nada pro Beto. E o Walter continua insistindo que consegue consertar tudo, mas a Skyler, obviamente, tá cansada de mentira, tá cansada de enganação, tá cansada de controle de comportamentos estranhos do Walter. Então a situação explode quando ela revela que começou um relacionamento com o Ted Bennick. E sabe o que é engraçado? O episódio se chama Eu Transei com o Ted. E como que o Walter descobre isso? A Skyler só chega no ouvidinho dele e fala: Fiz amor com o Ted. E o Walter, obviamente, foi completamente arrasado com a esposa dele, ainda esposa, fazendo amor com outro cara. E eu também ficaria muito triste. Isso revela uma característica cada vez mais evidente no Walter. Ele aceita riscos enormes quando sente que tá perdendo controle. Tipo assim, tá perdendo controle, então deixa já fazer o que quer. Se quiser transar, transa. E esqueci, ela quer se divorciar também. Porque o Walter tem que fazer uma anestesia. O Walter ficou meio doido, né, com a anestesia. Ela falou assim: Ah, cadê seu celular, Walter? Ele fala: Qual deles? Daí meio que a Skyler vê que ele tá escondendo coisa dela. E ela quer se divorciar, tá? Só esqueci desse detalhe, mas é basicamente isso. Agora, no quarto episódio, o Walter ainda não consegue lidar bem com a relação entre a Skyler e o Ted. E a obsessão dele começa a interferir no trabalho da fabricação da metafetamina. E enquanto isso, o Jesse ainda está tentando se recuperar do controle da sua própria vida e começar a produzir novamente, mas ele não quer meio que, né, voltar a essa vida, mas o Walter está incentivando ele. Mas existe um único problema. Não é meio grande, mas é um problema. O Walter e o Jesse continuam dependentes um do outro. E o Gus consegue perceber isso, que quem assiste Breaking Bad sabe que o Gus é um gênio, um dos maiores gênios da série, valeu? E ele começa a avaliar cuidadosamente como os dois podem funcionar dentro de uma estrutura mais profissional do que a que eles tinham naquele momento. E é aqui que o Gus começa a tornar cada vez mais importante. Porque o Gus não é aquele personagem impulsivo, ele não grita, ele: Eu vou te matar se tu não fizer isso, merda. Eu vou matar tua família. Ele ameaça a família dele, mas ele não grita, sabe? Ele não grita, ele não ameaça, ele não aponta a arma na cara dele. Ele não perde a cabeça. O Gus sempre tá lá, calmo, com aquela sobrancelha assim, que assim sabe que o Gus pode estar em qualquer momento lá no funeral da filha dele, ou ele vai estar assim.
E só foi essa cara, eu acho isso muito legal. Mas ele não grita, ele não ameaça, ele não perde a cabeça, ele fica calminho na dele ali. E é justamente isso porque que ele é tão perigoso. Porque pensa, se um cara não ameaça, não grita, não perde a cabeça, é calmo e sempre parece no controle de tudo, como é que tu derrota um cara desse? Não tem como. Então realmente as pessoas realmente acham que, pô, esse cara é um gênio. Então só vou obedecer ele, que se eu não obedecer vai dar merda pra mim. Então o Gus começa a ser visto como uma figura, um gênio, e ele é realmente um super gênio. Agora, no quinto episódio, o Walter recebe uma oportunidade enorme, que é a do Gus que eu falei lá atrás, que o Gus oferece a possibilidade de trabalhar em um laboratório de última geração, com tecnologias avançadas, com equipamentos de última linha, com, com todos os produtos 100% verificados e 100% originais, sem nenhuma falsificação, sem trailer, sem improviso, sem ter que fugir da polícia, sem ter que mentir pra ninguém. Literalmente um laboratório de última linha, de última geração. E o problema é que o Walter precisa aceitar certas condições. E uma delas envolve o próprio Jesse, seu companheiro por muito tempo. E o Walter ainda tenta controlar a situação, né? Do jeito que o Walter é, ele ainda tenta dar uma manipulada no Gus. Mas, obviamente, o Gus já tá pensando uns 10 quilômetros, né? Nem passa, 10 quilômetros à frente do Walter. E ao mesmo tempo, o Hank continua sofrendo psicologicamente do tiroteio envolvendo o Tuco Salamanca e o agente. E o agente que antes parecia extremamente confiante, agora está fragilizado, tá frio e não parece até o mesmo Hank que a gente conhecia antes. Aqui no sexto episódio, o Walter finalmente começa a trabalhar no laboratório subterrâneo do Gus, ou seja, ele aceita a proposta. E a diferença entre o treino improvisado do Walter e o laboratório de última linha do Gus é absurda, com equipamento profissional, com segurança, com dinheiro, com como é que fala, produção em escala industrial. Praticamente sonho de qualquer professor de química. Então já fica esperto aí, professor de química que assiste meu vídeo. Mas o sonho vem com um único preço, que é o Walter começa a perceber que o Gus não é apenas um empresário ou só um cara que quer ajudar o próprio Walter. É alguém que controla tudo, que conhece o mundo, que sabe como funciona as ruas, os becos e o mundo das drogas. E quando o Walter e o Jesse desobedecem certas regras, a situação quase termina um certo desastre. E como o Gus pode provar isso? Bom, o Gus meio que pegou um funcionário e ele falou, ó, ele pegou a cabeça do cara, uma faca, e pegou, ó, se você não me obedecer, vai acontecer isso aqui, ó. E cortou o pescoço do próprio ajudante a sangue frio, só para servir de ameaça. Então, se eu fosse eles dois, eu ficaria bem esperto em relação a isso. E enquanto isso, o Hank chega perto demais de descobrir a verdade, porque tanto no Tuco Salamanca, tanto aqui no Guns, o Hank sempre está investigando e quase chega perto. E isso coloca o próprio Walter White em uma situação extremamente perigosa, porque se ele descobrir o Gus, onde é o laboratório do Gus, ele eventualmente vai descobrir o Walter e o Walter também vai se lascar. Aqui no sétimo episódio, é um episódio que é um dos grandes pontos de virada da temporada, meio que uma chave, né? Porque o Hank de novo enfrenta os irmãos Salamanca e, meu Deus, aqueles bichos me dão medo, porque eles não falam, eles só ficam paradão te olhando assim, eles não falam nada, eles não mexem um músculo, aquele bicho me dá uma agonia, cara, meu Deus do céu. E eles são dois assassinos enviados para matar o próprio Walter White como vingança pela morte do Tuco, porque eles acham que os irmãos Salamancas. Não, eles acham que o Walter foi o responsável por matar o Tuco, só que não foi, foi o Hank. Mas o Hank também está no caminho deles. E o confronto acontece de forma bem brutal, porque o Hank consegue matar um dos irmãos Salamancas e neutralizar o outro, mas ele, em troca ele fica gravemente ferido. E a sequência deixa consequências psicológicas ainda maiores, maiores do que estavam antes, porque o Hank começa a questionar a própria competência. E o Walter, por sua vez, começa também a perceber que o mundo do crime está afetando diretamente as pessoas que ele ama, e mesmo assim ele não sai. Tipo, ele sabe que está afetando a Marie, chato pra cacete, sabe que afeta o filho, a mãe, a esposa, o próprio Hank, mas ele assim, ele não quer sair, porque o Walter, como a gente sabe, ele é um ganancioso desgraçado, ou seja, ele só vai querer dinheiro acima de tudo. E esse oitavo episódio já mostra o Hank no hospital em estado gravíssimo. E o Walter acompanha tudo
enquanto ele tenta continuar escondendo sua ligação com o tráfico, né? Ou seja, tem que, ainda assim tem que viver duas vidas. E os eventos também começam a colocar o Gus, o Walter, o Mike e os Salamancas na mesma linha, perdão, na mesma linha do conflito. E o Gus também precisa lidar com as consequências da guerra envolvendo o cartel. Enquanto isso, o Walter ainda percebe uma coisa importante, porque o Walter também é um cara observador, ou seja, ele sabe ver as coisas importantes. Ele pode ser talentoso, mas está trabalhando dentro de um sistema que existem pessoas muito, mas muito mais experientes do que ele. E isso começa a incomodar ele, porque além de ser ganancioso, o Walter é invejoso, ou seja, ele é narcisista também, né? Egocêntrico, ou seja, ninguém pode estar acima dele e ele tem que superar todo mundo. Já que no nono episódio, o Jess começa a ganhar mais independência, sabe? Começa a trabalhar mais sozinho, não precisa do alto, não precisa do ganho, não precisa de mais ninguém. Mas ele também tá cansado de ser tratado como um subordinado, como um cachorro, né? Como é que fala? Um escravo, né? Ele tá cansado de ser tratado como um escravo. Enquanto isso, o Walter White ele recebe uma quantidade enorme de dinheiro, mas percebe também que ter dinheiro não significa necessariamente ter liberdade, ou seja, o dinheiro não compra a sua liberdade. E Skyler começa a envolver-se mais diretamente com os problemas financeiros do Walter, e isso marca uma mudança muito importante. Ele deixa de ser simplesmente a esposa tentando descobrir o que está acontecendo e agora começa a participar das soluções. Sim, ou seja, a Skyler vai começar a ajudar o Walter nos bagulho. Ou seja, ela ajuda ele nos bagulho, ajuda. É doideira, mas sim, ela começa a ajudar. Agora, no décimo episódio, um dos episódios mais diferentes da temporada, o Walter e o Jesse ficam presos no laboratório tentando capturar uma mosca. Sim, exatamente isso. Uma mosca. O episódio inteiro é deles tentando pegar uma mosca. Parece simples, não é simples, porque os dois eles ficam horas tentando pegar a mosca. Episódio deles pegando mosca, sabe? Mas assim, isso é importante, porque mostra que o Otto também ele tá maluco, sabe? Ele tá paranoico, ele tá cansado, sabe? Obcecado no laboratório. O Jess também ele tenta ajudar, sabe? Ele compra um SBP. Então, esse episódio mostra que o Walter não consegue pegar uma mosca. Ele é um gênio do crime, mas não consegue pegar uma mosca. Vamos pro próximo. Agora, no episódio número 11, o Walter descobre que o Jesse ainda está envolvido com as drogas, mesmo depois de estar no centro de reabilitação. E ele tenta interferir, tenta fazer o Jesse largar as drogas. E por outro lado, o Jesse está cada vez mais independente. E os caras também começam a perceber que o Walter está escondendo algo maior, maior do que ela própria imaginava. E não é o que você está pensando, tá bom, ô engraçado de quinta série? E obviamente o relacionamento dela com o Ted continua gerando conflito entre os dois. E ao mesmo tempo também o Gus começa a preparar o Walter para algo bem maior do que só um funcionário em um laboratório. Ele quer transformar a operação em um negócio estável, sabe? Só que para isso existe um único obstáculo. E esse obstáculo é o Jesse. E como já dizia o Gus antes, o seu parceiro é um viciado. Nunca confie em um viciado. Agora sim, encaminhando para o final da série, Walter percebe que o Jesse está prestes a tomar uma decisão que pode colocar tudo em risco. A operação, ele, o Gus, tudo em risco. Porque o Jesse ele quer matar um traficante responsável por colocar crianças no meio do negócio. Sim, ele quer matar um cara que coloca crianças. E pra quem já viu a série toda, como eu, a gente sabe que o Jesse é muito apegado à criança e o Jesse gosta muito das crianças. Igual o Michael Jackson. Os dois gostam muito de crianças. E o Mike tenta convencê-lo a recuar e não matar esse cara, mas. Não. O Mike tenta fazer o Walter desistir de tentar impedir o Jesse. Eu acho que é isso. E o Walter tenta resolver o problema por conta própria. Então acontece uma das decisões mais importantes de toda a temporada. O Walter atropela o traficante com o carro e ainda dispara um tiro nele. E é uma mudança muito brutal porque o Walter não tá ali só reagindo ou tentar proteger o Jesse, né? Ele tá tomando decisões muito mais violentas, só que de forma consciente, sabe? Ele não tá agindo por impulso igual antes. Agora ele tá muito, sabe? Ele tá calculando mais. E agora o Gus precisa responder porque esse cara é um dos homens do Gus.
Agora, chegando no final da terceira temporada, o Gus diz que o Walter e o Jesse, eles são uma pedra no sapato dele, não é? E ele tenta substituir os dois, e o Walter percebe que se ele realmente for substituído, ele não vai ser demitido, ele vai ser demitido da vida. O Gus vai matar ele. E o Walter não quer morrer. Não agora, mas já não quer morrer. Então ele tem um plano. O Jesse recebe uma missão. O nome do cara é Galo alguma coisa. É Galo. Chama de Galo, é mais fácil, Galo. E o Galo que vai ser o substituto do Walter e do Jesse. E ele se torna a peça central desse plano. Porque o Walter entende que se o Gale morrer, o Gus continuará precisando do Jesse e do Walter para produzir a metafetamina. E é uma estratégia meio desesperada, porque se o Gale morrer, eles vão continuar vivos. Mas se o Gale não morrer, os dois vão morrer. Em um momento decisivo, o Jesse encontra o Gale na casa e só atira no Gale e mata o Gale. Ele só pega a arma, demora um pouco, né? Que o Jesse não é um cara 100% malvado igual os outros, mas ele mata. E o episódio termina deixando o Jesse, deixando claro. O episódio termina deixando claro que o Walter consegue sobreviver, mas é um preço muito alto. Então o Jesse acabou de cruzar uma linha no qual não existe um retorno, assim, sabe? Meio que um caminho sem volta. Então, gente, esse foi o meu vídeo sobre a terceira temporada de Breaking Bad. Uma temporada muito boa e digo muito tempo, deu 21 minutos, meu Deus do céu, muito tempo de vídeo. Mas então, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder vídeos sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico e valeu!